Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o livro de Josué, do capítulo 22 até o último capítulo, capítulo 24. No capítulo 22, Josué convoca as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, e diz: vocês fizeram tudo que Moisés, seu servo, ordenou. Durante muito tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão do Senhor, que o Senhor te deu. Que lá atrás, quando eles foram pedir terra a Moisés, naquelas terras lá, foram os três que receberam terra primeiro por causa do gado, eles se comprometeram a combater junto com os irmãos israelitas até que toda a terra fosse distribuída. E eles cumpriram. E aí, eles recebem a terra por herança, né? Mas recebem a terra por herança lá no outro lado do Jordão, né? E eles são advertidos: guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, para que amem o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a eles, sirvam de todo o coração e de toda a alma. E Josué os abençoou e eles foram para casa. Então aqui a gente está vendo que o princípio do Senhor é a obediência. O princípio do temor ao Senhor é a obediência. Aquela questão das maldições de desobediência, das bênçãos da obediência, né? A gente vê claramente isso aqui. E meu irmão, a gente vê que no capítulo 22 ainda, a gente vê essas três tribos tomando posse, né? E aí, quando eles chegam a Gileade, as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés disseram: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que vocês se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? E aí, meu irmão, a gente vai ver que já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje não nos purificamos daquele grande pecado. Embora uma praga tenha caído sobre toda a comunidade do Senhor. E aqui a gente vê que sempre há um alerta, porque tinha que haver a unidade de obediência. Um desobediente, um idólatra no meio deles, é considerado pecado para toda Israel. Todo Israel. E Josué, a gente vai ver Josué já velho, né? No capítulo 23, passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, em idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor Deus fez com as nações em volta, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês, dando graças e glória sempre. Glória, meu irmão, minha irmã, somente a um, a Deus. Não existe ninguém nesta terra com poder, nem padre, nem pastor, nem pregador, nenhum. O poder é somente de Deus. Somente a Ele honra e glória. E aí, fala assim: lembre-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Eles as empurrará diante de vocês e vocês se apossarão daquelas terras restantes lá, né? Como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés. As 613 leis, né? Mas resumidas nos 10 mandamentos. E não, tem pouco sim, esse sempre é um alerta, né? Porque Deus queria esse povo para levar a palavra dele, para eles fazer conhecido entre eles, né? E ainda fala: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da alma, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir. Todas cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das promessas foram cumpridas, o seu Deus cumpriu, também fará cumprir-se em você todo o mal com o que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se violarem a aliança do Senhor, o seu Deus, que lhes deu e ordenou. Aqui a gente está relembrando a aliança sinaítica. Ela era condicional.
Bênção, obediência. Maldição, desobediência. Né? E aqui a gente está vendo caminhada a história. Está vendo caminhada a história para Israel se tornar um povo escolhido realmente fiel ao Senhor. E a gente vai ver que não é isso que acontece. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes e compareceram diante de Deus. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Israel, há muito tempo os antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates, prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, conduzindo para Canaã. Então aqui, meu irmão, Deus, quando tirou Abraão, tirou do meio da idolatria. Olha que aqui ainda não havia aquele conceito aqui de monoteísmo. Aqui está se estabelecendo primeiro a monolatria, ou seja, adorar somente a Deus. E aí sim o monoteísmo. Só existe um Deus. Os outros não existem, não existe nenhum outro Deus a não ser como está escrito, Adonai, Yahvé, Javé, Elohim, como que chamar, mas o Senhor, o Eterno, só existe esse, os outros são falsos, e adorar coisa falsa, a gente sabe que é idolatria, né? E é um grande pecado. E é interessante observar, ninguém nunca viu a face de Deus. Como é que se pode construir alguma coisa, alguma imagem, quer fazer alguma imagem relativa ao que o ser humano acha da imagem do Senhor? Impossível. Por isso é que não terás imagens diante de mim. Né? Isso é bem característico disso. E a gente tem que entender que somente ao Senhor honra e glória. Somente ao Senhor honra e glória. E aí, meu irmão, aqui ele renova a aliança e faz todo aquele relato ali. E aí depois Josué despede o povo para cada um para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de um servo do Senhor, que sucedeu a Moisés, né, morreu com 110 anos de idade, sepultado na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e os líderes que lhe sobreviveram e que sabiam tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. A gente vê aqui, encerrando, e vê a história desse sucessor de Moisés, desse grande homem de Deus, servo do Senhor. Todo o tempo vocês estão vendo aqui que o princípio do temor ao Senhor é a obediência. Ainda é. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos conduzindo. E a gente vai vendo aqui que a gente está lendo a Bíblia, e aqui o Evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Começa no princípio e termina com Amém. Tudo isso aqui tem um propósito. Conta a história e conta a história da nossa salvação em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém.